Seja muito bem-vindo ao 29º episódio do podcast do Gestor de Frotas. Para você que não conhece, o projeto visa trazer aqui dicas de qualidade na área de gestão de frotas, estratégias essenciais para enxugar seus custos operacionais e trazer uma maior eficiência na sua frota. Para quem não me conhece, meu nome é Marley Abed, sou coordenador de marketing aqui da Infleet e já peço esse espaço aqui para você se inscrever no canal, deixar seu comentário, curtir e enviar aí para alguém que você acha que pode ser legal esse conteúdo. Hoje a gente está aqui com dois convidados que já participaram do podcast anteriormente, né? O Flávio, que participou do último episódio aqui com a gente, com o Dilmar, e o Luquinhas, né, que a gente chama aqui carinhosamente, mas Lucas Bastos, né, o nosso diretor de produto, né? Então eu vou deixar o espaço aqui para eles se apresentarem aqui brevemente e a gente já parte para o nosso tema principal. Beleza. Então, prazer aí, Marley. Estou aqui de volta nessa segunda temporada. A gente participou ali de alguns episódios na primeira e agora fico muito feliz em voltar aqui para falar sobre um tema tão importante como esse. É um produto aí voltado para videotelemetria e, com certeza, uma solução muito impactante no sentido de aumentar a segurança das nossas frotas e garantir que a gente tenha uma operação ali com o menor número de acidentes possíveis, né? Perfeito. E para você que quer ver os episódios que o Luquinhas participou, se eu não me engano, foi o episódio número 1, né? O primeiro episódio do nosso podcast, ele estava presente junto com o Vitor Cavalcante. E se eu não me engano, eu acho que é o episódio número 5, tá? Então é só você entrar no canal e conferir. E aí, como eu tinha falado, estamos com o Flávio também. Pode falar um pouquinho, Flávio? Valeu. Prazer enorme estar aqui mais uma vez. Participei do último episódio também com o Dilmar. Foi um episódio muito bacana. Já estou ficando freguês, né? Terceira vez já. Terceira vez já. Perfeito. Terceira vez já pede música, né? Exato. Já pede música. Então, que bacana. Agradecer mais uma vez a oportunidade. Estamos aqui para contribuir. Como falei, sou instrutor e consultor já há 15, 16 anos. Me perco nesse tempo todo. Estou ficando velho. 16 anos já trabalhando como instrutor, consultor. E estamos aí para contribuir o máximo que puder. Perfeito. E aí, para o episódio de hoje, o tema principal, né, é justamente por conta de um produto novo que a Infleet está lançando. Né? Então, se você quer conhecer um pouco mais aí dos produtos da Infleet, é só acessar o link que está aqui na descrição. E esse produto novo é a videotelemetria, né? Então, a gente veio bater um papo aqui sobre qual é a importância da videotelemetria para a redução de custos e acidentes. Para o primeiro tema, primeira pergunta aqui, de fato, a gente precisa explicar, né, o que é a videotelemetria e como ela funciona. Então, eu vou passar a bola aqui para o Luquinhas, né, para ele explicar um pouco mais o que é a videotelemetria. Então, Marley, a videotelemetria é uma solução que, diferente da telemetria tradicional, é uma solução assistida por vídeo. Tá? Então, de forma bem breve, é uma telemetria que é assistida por vídeo. Nesse contexto, a gente sempre fala assim que a telemetria tradicional tem como objetivo garantir ali que, no caso de algum incidente, a gente possa dizer quem estava envolvido ali, quando foi e onde foi. Né? A gente tem esses 3 pontos. Mas você percebe que você não sabe exatamente como e o porquê aquilo ocorreu. Sim. Então, a videotelemetria tem um intuito de preencher essa lacuna de dúvida que a gente tem nos incidentes. E com isso, quando você tem mais assertividade na determinação do que exatamente houve em algumas situações, você reduz custo administrativo, você entende como a segurança pode ser maior naquela circunstância, e aí a gente pode angariar para a frota uma série de melhorias, desde treinamentos até a melhoria da segurança em si, como também a redução de custos pelo comportamento ali que vai sendo imposto naquela frota de forma mais segura, mais defensiva. Tá? Então, a videotelemetria é uma solução que com certeza veio para ficar, né? Já é uma tendência que vem crescendo desde 2015, mais ou menos, quando a popularização de serviços de inteligência artificial e algoritmos mais rebuscados, também com processadores mais robustos. Essa tecnologia já veio conseguindo ser cada vez mais democratizada no meio de frotas. Então, a tendência, inclusive, é que os custos possam ser cada vez mais barateados
e essa solução tenha cada vez mais penetração de mercado mesmo, tá? Então, é um produto que realmente a gente está aí lançando agora, né? Mas que a gente vê um crescimento bastante grande aí pela frente. Com certeza, essa é uma das principais tendências para 2023, né? É justamente o crescimento da utilização da videotelemetria nas frotas. Com certeza. E aí, até se você puder até explicar um pouquinho, Lucas, como é que ele funciona de fato, né? O dispositivo da videotelemetria, como é que ele fica ali dentro da frota e tal? Explica um pouquinho pra gente. Pegando só um gancho que a gente tinha falado antes, você falou que é tendência em 2023 e já para depois também, com certeza. Só que é engraçado, cara, a gente pensar assim na história do produto em si, né? Particularmente, eu sou um grande fã, assim, de saber a história, o porquê das coisas. Sim. E se você for pesquisar, cara, a primeira câmera que foi instalada num veículo foi em 1939, né? Lá nos Estados Unidos, tem muito tempo. Se a gente pudesse colocar a foto aqui e tal, mas a gente pode ver em outro momento. Foi uma câmera que foi instalada numa frota policial para justamente mostrar aquelas evidências de algumas regiões ali nos Estados Unidos. Né? Então, o Departamento de Polícia teve essa iniciativa de colocar uma câmera, mas claro que na época, 1939, imagine, era uma câmera que, assim, a pessoa tinha que apertar o botão, gravar por alguns poucos segundos e aí acabou o filme. Sim. Então, não tinha mais o que fazer. Aí, depois disso, já pintou, assim, aí pode ter coisas, né? Quando a tecnologia avançar mais. E aí, mais na década de 60, 70... o Departamento de Polícia lá de Connecticut, uma cidade nos Estados Unidos, viu, assim, o avanço da tecnologia, né, e já conseguiu colocar câmeras mais robustas, né? Sim. Quando o surgimento das baterias de cádmio e lítio, essas câmeras já conseguiram filmar um período maior, mas, de novo, né, totalmente impraticável, né? O motorista ter que escolher a hora de filmar, e aí não era tão prático assim para poder ter ali aquela adesão, exato. Mas aí, quando a tecnologia foi avançando mais anos 2000, 2010, a gente viu o avanço mais daquelas câmeras tradicionais, né? As dashcams, né? Que são câmeras que estão filmando ali o tempo todo, não identificam nenhum tipo de evento, de inconformidade, assim, com nenhum algoritmo de inteligência artificial, mas está ali para filmar um período e garantir que, caso aconteça alguma coisa, você pelo menos tem ali uma gravação de 24, 48 horas ali com o cartão de memória que já garante uma investigação mais profunda do que ocorreu de fato. Aí depois, a partir de 2015, com algoritmos de inteligência artificial sendo cada vez mais utilizados, essas câmeras passaram a identificar não só elementos assim, em tempo real, que está ali gravando o tempo todo, mas ser um elemento de segurança para identificar comportamentos de cansaço do motorista, de uso do celular, de não utilização do cinto, excesso de velocidade, para saber exatamente se foi uma ultrapassagem, se teve um risco de colisão. Então, esses algoritmos foram ficando cada vez mais completos, né? Então, só dando esse panorama assim, histórico. Em relação ao funcionamento em si da câmera, é uma câmera como outra qualquer, né? Só que tem esse componente de ser totalmente adaptada a um veículo. Então, permite a instalação e coisa de 20 a 30 minutos você já faz a instalação e a calibração ali no momento na frota. E tem esse componente de segurança a mais com algoritmos de inteligência artificial, né? Então, se a gente for entrar no detalhe assim, do funcionamento da câmera, você vai ter, em sua maioria, né, nas câmeras que são mais largamente utilizadas no mercado hoje, uma câmera que é um canal duplo, né? Você tem o filme tanto da região externa do veículo, então essa câmera é instalada ali, posicionada no painel, no para-brisa, na parte de cima, então ela consegue pegar a parte frontal do veículo. E também tem um componente de câmera que filma diretamente o rosto do motorista. Né? E essa câmera que filma o rosto do motorista está ali pronta para identificar sinais de cansaço, de uso do celular, de fadiga em si mesmo. Distrações, exatamente, para realmente reduzir o risco de acidentes. Né? Porque no final, o que importa é a gente garantir uma segurança para os motoristas na rua. Você quer sair para trabalhar, você quer voltar para casa, para sua família, para seu conforto.
Você não quer correr o risco de sofrer algum tipo de acidente. E a gente sabe que as vias aqui no Brasil são especialmente inseguras, tá? Tanto em relação não só ao modo de condução em si, mas também pela qualidade das vias e tudo que a gente sabe, os problemas que a gente tem enfrentado no dia a dia, tá? Então, acho que deu uma visão geral assim, mas acho que é melhor a gente ir explorando aqui cada tópico, né? Que o gestor de frota hoje tem uma gama de ferramentas gigantesca para trabalhar. Eu lembro que eu fazia a parte disciplinar de alguns motoristas. Por tratar de treinamento, eu tinha que fazer a parte disciplinar também. Por falar com o motorista sempre que ele não pode usar o celular, que ele tem que reduzir velocidade, eu tinha que fazer a parte disciplinar toda vez que tinha alguma situação. Então, eu lembro que na empresa tinha uma sala grande com pelo menos 10 pessoas pegando cartão de memória e vendo um dia inteiro do motorista dirigindo para poder captar o motorista invadindo o semáforo, o motorista aqui com a distração. Quando tinha um acidente, era obrigado a pegar a imagem daquele acidente, aí a gente conseguia ver que o motorista estava com sono. Né? Então, a videotelemetria hoje ela traz uma facilidade muito grande, né? Uma assertividade nas situações que não precisa mais agora daquela sala com aquela equipe vendo tudo o tempo todo. Eu tenho a tecnologia, né, que vai fazer isso por mim. Exato. Que vai pegar aquela situação, já vai levar para o motorista, vai gerar o alerta para o motorista, dizer que ele não pode usar o celular, dizer que ele está com sono, vai mandar ele parar. Com sono, vai mandar parar e vai levar isso diretamente para o gestor de frota. Sim. É fantástico. Hoje, a ferramenta que o gestor de frota tem na mão para fazer com que a sua operação seja mais segura, fazer com que a sua operação seja mais eficiente, mais assertiva. Produto fantástico. Exato. Com certeza. Hoje, um simples clique de um sistema, né, que você abre, você filtra ali a data, filtra os tipos de eventos que você gostaria de analisar naquele momento e aquela gravação vai estar disponível para você, né? Tanto para você solicitar, se você quiser, um momento específico de um período, tanto para você identificar também os eventos que aconteceram identificados por padrões normalmente notados, né, pelos algoritmos de inteligência artificial. Então, é bem impressionante mesmo como a tecnologia tem avançado e tem democratizado cada vez mais, né? Por isso que realmente é um caminho sem volta. A tendência é que a telemetria tradicional seja cada vez mais assessorada por vídeo também, garantindo essa videotelemetria, né? Bacana. Queria fazer uma pergunta, se Sim. Pode fazer. Você consegue configurar situações diferentes da que a gente falou aqui agora? Por exemplo, a gente falou de uso do celular, né, de distração, falou de fadiga, né, cansaço. Consegue outras situações além dessa? Isso está evoluindo? Você acha que esses comportamentos de risco, de repente surge um motorista que levou a esposa e a esposa está ali beijando ele, né? É um caso que pode acontecer. Sim. Ele está ali olhando, a câmera vai ver que ele está olhando, mas de repente tem uma interferência externa. Será que isso já pode ocorrer ou a gente já tem... Isso aí é uma evolução que vai acontecer? Normalmente, os tipos de eventos mais tradicionais que a gente está homologado, né, digamos assim, de acordo com os fornecedores, e que isso já tem sido barateado, são os eventos mais padrões mesmo, né? De distração, olho fechado, fadiga, uso do celular. Então, esses eventos são os que já estão homologados, digamos assim, na indústria. Certo. Mas existe sim a possibilidade de você treinar o seu modelo de algoritmo para identificar situações outras. Tá? Entendi. Então, claro que você vai ter um custo muito maior, porque você vai ter que treinar, você tem um algoritmo chamado, uma técnica, na verdade, de inteligência artificial chamada machine learning, né? No caso, é o aprendizado de máquina. Você vai treinar aquele seu modelo, aquele seu algoritmo, para identificar situações outras que não são as que já estão homologadas na indústria. É possível. Fantástico. Claro que a tendência, eu imagino que seja essa sim, né? De você ter cada vez mais customizações, né? Se você quiser identificar uma situação específica por qualquer motivo, né? Com certeza você vai poder, com essa possibilidade, né, de treinamento dos algoritmos e aumentar o portfólio modelos de configurações. Exato. Exatamente.
Bacana. Boa. E aí, a gente falou muito sobre essa parte da videotelemetria, né? Que ela é realmente muito boa, mas sempre quando a gente quer implementar alguma tecnologia, a gente tem algumas objeções, né? Então, e desafios. E aí eu queria entender quais são os principais desafios e objeções que temos quando implementamos uma tecnologia como essa, né? O Flávio pode até falar um pouco melhor pela sua experiência dentro de treinamentos, né? De implementação de tecnologias em empresas, que os motoristas eles trazem as suas objeções, né? Então, fala aí pra gente um pouquinho como é que elas são. Com relação à telemetria tradicional, a gente ouve muito o motorista falar, mas o meu carro tá assim, né? E é comum eles reclamarem, porque o meu carro não me dá condição de fazer a operação perfeita. E aí é o comportamento operacional, quando ele é monitorado, traz esse viés, né? De questionamento, de conflito. Sim. Com relação ao vídeo, a gente tem muito o questionamento do comportamento da gestão. Sim. Em si. Tipo, eu peguei um motorista atendendo o celular, mas quem ligou para o motorista? A empresa. Imagina aí agora, né? o cliente que ligou. Imagina agora o conflito na cabeça desse motorista que tinha ali o hábito, e aí a gente está falando de hábito, que hábito muitas vezes é complicado da gente mudar, a gente precisa de um tempo, de treinamento, de mostrar, de conscientizar. Sim. E o motorista tem ali o seu hábito de atender o telefone para poder atender melhor a empresa que ele trabalha, para poder atender. Ele sente que aquilo ali ele está fazendo para poder melhorar o seu desempenho. Sim. Tanto para atender o cliente, quanto para atender a empresa que ele está trabalhando. E aí gera esse conflito na cabeça do motorista. Sim. Ele atendia o celular e agora como é que ele vai conseguir não atender o celular? Porque se ele atender, ele vai estar sendo monitorado, vai gerar um evento, vai gerar imagem, ele vai gerar prova contra ele mesmo. E como é que ele vai agora, a partir de agora, continuar atendendo com a eficiência que ele atendia se ele não atender? Então, realmente gera esse tipo de conflito na cabeça do colaborador. E a empresa e os gestores, eles precisam estar muito atentos de fazer essa transição de forma, não posso dizer suave, gradual, mas de forma gradual, tranquila, deixando o colaborador ciente de que toda vez que acontecer, a empresa vai abordá-lo e que essa abordagem não é para que o motorista se sinta fustigado, mas que aquele comportamento seja evitado. Sim. Então, é reduzir gradualmente mesmo, implantar isso como uma cultura de frota. A cultura de frota, ela precisa ser implementada relacionada à segurança do trânsito. Então, essa cultura de segurança no trânsito, ela precisa estar, como a gente falou no episódio anterior, incutida no motorista. O motorista, ele precisa ser partícipe disso. Sim. Quando você traz o motorista para dizer que está implantando, e você fala que a partir de agora, toda vez que você pegar no celular, você vai ter uma imagem aqui, vai ser filmado, e isso vai gerar um evento. Né? E o motorista chega para dizer assim, e quando a empresa me ligar? E quando o cliente me ligar? Né? A resposta vem na ponta da língua. E o gestor tem que deixar ele muito à vontade para dizer assim, se eu te ligar, não me atenda. Sim. Só me atenda se você estiver parado. Se você estiver dirigindo, não me atenda. Deixar ele muito à vontade a ele não fazer mais aquele comportamento, sabendo que aquele comportamento, na cabeça dele, atendia melhor, mas que a partir de agora o que atende melhor é a política de segurança. Então, a melhor coisa a fazer é justamente trazer ele para participar e colocar, sim, um conflito dele na mesa para poder solucionar e deixar muito à vontade para solucionar. Sim, sim. Ainda tem outro ponto aí para complementar, que de fato, né, a política de frotas é uma política da frota como um todo. Então, serve tanto para o gestor, quanto para os motoristas, quanto para o setor administrativo. Todo mundo está envolvido ali como um time em prol de uma operação mais segura, mais eficiente, mais econômica. E ainda dentro desse tópico em relação aos motoristas, é muito importante dizer que, até pegando um pouco do gancho histórico, né, quando as câmeras surgiram
na década de 80, lá começou essa necessidade, né, de filmar o trajeto, surgiu muitas vezes parte de um componente ali, de uma pessoa operacional na indústria, que é o policial. Né? O policial, muitas vezes, ele lá nos Estados Unidos em si, quando esse movimento de videotelemetria começou a surgir, ele precisava da filmagem para comprovar os delitos que ele estava presenciando. Porque quando você for responder em justiça, é muito melhor você ter uma filmagem do que realmente aconteceu, do que está ali a verdade nua e crua, do que um relatório, uma planilha extraída por um sistema. Né? Enfim. Então, para o motorista, se você for pegar aqui a partir de 2015, por aí, ainda lá nos Estados Unidos já surgiu essa iniciativa pelos próprios motoristas de comprar por conta própria uma câmera. Né? Justamente para ter essa possibilidade de ter a verdade ao seu lado. Porque, cara, a gente tem até um dado lá, os Estados Unidos tem muitos dados assim sobre departamento de transportes lá, né? Como é uma frota muito mais madura, então a gente cita sempre referências de lá. E aí, aqui a gente não tem esse dado, mas lá, cara, a gente tem um dado que 93% das causas contra, envolvendo ali acidentes e envolvendo o motorista, em 93% das causas, o motorista é penalizado, cara. Isso é muito triste, porque, assim, na maioria das vezes, não envolve diretamente o motorista. A gente tem um outro dado que apenas, acho que, se não me engano, quase 7%. Né? No Brasil, em 2020, foi 6,5%, mas nos Estados Unidos foi um pouquinho maior em relação à responsabilização de distrações em acidentes não fatais e fatais. Né? Então, se a gente tem 10% dos acidentes relacionados à distração, os outros 90% não foi distração ou culpa de motorista, cara. E em 93% dos casos, o motorista é responsabilizado e chegando a ser penalizado e tal. Então, por isso que acho que o principal fator de convencimento, não convencimento, mas para mostrar mesmo o benefício em si da solução, é você saber que a verdade vai estar ali ao seu lado. Né? Você vai ter a evidência do que realmente, como e o porquê um incidente ocorreu. Então, acho que esse é o maior aliado, assim, do time como um todo para uma política de frotas mais segura. Exato. A gente tem que enxergar muito a gestão de frotas e os motoristas, né, como algo único, né, um time como um todo. Exato. Até como você falou, Flávio, sobre essa parte de ligação. Pô, sei lá, o cara ligou, talvez realmente o gestor ligou para o motorista, talvez seja algo realmente importante. Vamos criar um código aqui de comunicação. Se eu ligar para você 3 vezes seguidas, para o carro que eu preciso falar com você que é urgente, né? Exatamente. Não sei. Pensar realmente como é que a comunicação ela pode ser melhor executada ali no dia a dia. Porque os dois estão juntos. Exato. Né? Os dois têm o mesmo objetivo, que é de entregar, de transportar. Exato. Então, só a função que ela é diferente, né? E onde ela atua é diferente. Mas o objetivo do time, o resultado do time, ele é igual. É único, entendeu? Isso precisa ser monitorado por toda a equipe, porque o gestor de frota, muitas vezes, ele não está em contato diretamente no dia a dia com o motorista. Ele fica recebendo só as situações. Exato. Aí tem lá o controlador de tráfego, tem lá o camarada que faz a soltura. Então, tem sempre alguém intermediário ali que muitas vezes tem um comportamento que é nocivo, tem um comportamento que não é o ideal, que não é o seguro. E aí, o gestor de frota, quando fica sabendo que o cara atendeu o telefone, vem para a questão, é o motorista que é penalizado. E muitas vezes ele não está tratando da causa principal que está ali do lado dele, muitas vezes. O controlador de tráfego é quem está ligando para poder passar alguma informação, mas só chega para o gestor de frota o motorista que atendeu a situação. Entendeu? Então, a situação ela tem que ser tratada como um todo, como você falou, e não só na ponta da linha. Aquilo que a gente falou lá naquele primeiro episódio, de que o gestor de frota ele precisa entender tudo, desde da sala dele, as situações que chega, ao porteiro, que demorou de abrir o portão e o carro ficou em marcha lenta mais do que precisava. Ele precisa entender a situação como um todo, e não só a situação quando já chega na sala dele. Exato. Então, essa é uma questão realmente que precisa ser muito bem
resolvida da empresa. Perfeito. E assim, a videotelemetria, ela traz um caráter objetivo, né? De análise objetiva. Ela tá mostrando fatos ali, só que o subjetivo, né? O contexto, ele tem que estar entrando também. Então, não é só colocar uma tecnologia de videotelemetria e só olhar para ela, entender todo o contexto. O Dilmar, no último episódio, deu até um exemplo muito bacana, né? Pô, ali registrou que deu uma frenagem brusca. Mas por que foi essa frenagem brusca? Você falou também, Luquinha, sobre a partir do saber o porquê, né? De como é que acontece. Perfeito. E tal. Então, assim, é uma tecnologia muito boa, traz uma visão, traz os fatos, mas os fatos, elas têm um contexto, né? A gente tem que ver que, pô, por trás aquele recorte, aquele pequeno recorte que a gente faz, tem todo um mundo ao redor. Exatamente. Né? Então, assim, por exemplo, a videotelemetria não vai mostrar que uma peça do caminhão tava ruim. Não vai. Não vai. Então, essa responsabilidade é do gestor, né, que deixou ali a frota ir para a rua... Gerente de manutenção. Sem manutenção. Então... Aí já cai no gerente de manutenção. Aí tem um excesso de marcha lenta, né? O camarada ficou com o motor ocioso ligado ali, sim, mas o porteiro demorou de abrir o portão. Exato. O porteiro foi tomar um cafezinho, né? E de repente o carro ficou ali ligado, o motorista foi procurar, ficou ali ansioso, querendo sair, não saiu, gerou uma ocorrência. O motorista gosta de deixar... Não, a ocorrência vai chegar no gestor, mas o que foi que aconteceu ali? Exato. Essa comunicação, eu sempre falo nos meus treinamentos, uma comunicação assertiva é uma comunicação que flui de fora para dentro e de dentro para fora. E em todos os níveis. Sim. Ela não pode ficar somente lá do colaborador que está na rua diretamente para o gestor e do gestor diretamente. Existe todo um entorno ali que faz parte dessa comunicação. É o gerente de manutenção, é a portaria, o controlador de tráfego. Certeza. Todo mundo faz parte dessa comunicação para que a coisa funcione de maneira mais assertiva mesmo. A coisa precisa funcionar como um todo, pleno. E não somente a videotelemetria é uma ferramenta fantástica. Fantástica. E ela vai proporcionar o gestor de frota entender todas essas situações. Sim. Coisa que ele não entenderia se fosse somente o vídeo. Exato. Se fosse somente o alerta, né? A situação, a ocorrência. Com certeza, tem toda uma questão que engloba isso, né? Porque imagina quão bom seria o dia a dia de você motorista se a frota tem uma política de manutenção preventiva, de controle do combustível, de você ter ali checklists operacionais que vão garantir as melhores condições possíveis do veículo. Porque, não só o gestor tem o papel de fornecer essas soluções, mas também como atender as demandas que essas soluções geram. Porque, por exemplo, a gente falou aqui mais de videotelemetria e tal, para identificar os problemas, mas muitas vezes um problema pode ser evitado por um checklist operacional bem feito. Né? Então, assim, o motorista ter a certeza de que ele pode cumprir o checklist ali no dia a dia e que, quando for identificado uma inconformidade, isso vai chegar para o gerente de manutenção, que, por sua vez, vai consertar ou trocar um pneu que foi ali identificado com alguma avaria. O motorista tem a certeza que ele pode executar o procedimento e ele vai ser atendido na sua demanda para cumprir com aquela política de frotas, né? Em caso ocorra algum acidente, ele vai ter a verdade ao seu lado, porque tem tudo ali monitorado via vídeo. Né? Então, você vê que é tudo interligado. Exato. Eu atendo algumas empresas, você falou no checklist, aí você tocou num ponto importante, eu atendo algumas empresas que têm justamente essa dificuldade. Essa dificuldade, o motorista está lá comunicando. O motorista chega com a demanda. Ele pega o carro e ele diz, vidro dianteiro trincado. Ele coloca lá, pneu do lado direito avariado. Né? Eu, todo dia tenho que calibrar esse pneu, porque quando eu chego de manhã, ele está com 20 libras, é para estar com 30. E ele está ali anotando, e ele passa uma eternidade anotando aquilo ali. Aí gerando... para de anotar, né? Aí chega uma hora que ele mesmo fala, nos treinamentos, ele fala, eu falei 10 vezes já, ninguém faz nada, eu parei de falar, não vou falar mais. Exato. Não faz sentido, porque ninguém faz nada mesmo. Para que eu estou anotando? Só está me dando trabalho. E ter essa devolução para o motorista, como você falou, é
é excepcional para o motorista. Né? O motorista se sente realmente atendido, e não só atendido, mas participante do processo. Exato. Ele sabe que ele, quando faz o checklist, seja ele no papel, seja ele eletrônico, melhor que seja eletrônico, porque o feedback vem mais rápido. Sim. Né? Quando ele faz o checklist, que o gestor, o gerente de manutenção vai lá e atende ele, troca o pneu, troca o vidro, ou então dá um feedback, não precisa nem ser o atendimento na conserto. Essa demanda só vai ser atendida mês que vem. Uhum. Pelo menos avisar, Pelo né? menos avisar para ele saber assim, poxa, então não preciso fazer mais um checklist, porque eles estão sabendo e já colocar essa demanda para o mês que vem. Sim. Então essa comunicação, volta à comunicação fluida, faz todo sentido na hora de implementar uma tecnologia como essa. E até mesmo perguntar, né? Pô, tô colocando aqui vídeo de telemetria, o que é que vai te incomodar, né? Tipo, entender, pô, é isso, tal, mal, mas aí a gente vai fazer esse tipo de administração, pode ficar tranquilo quanto a isso, tá? É realmente tranquilizar o motorista, né? O cara é o principal ativo da operação. Ele é o protagonista da empresa. Exato. A gente tá ali na ponta, né? Tá ali na ponta, no dia a dia, ele carrega ali um patrimônio muito importante, que é tanto o veículo, a carga e a marca da empresa, né? Sim. Então, é muito importante que ele não se envolva em acidentes ou infrações de trânsito. Tem muita coisa por trás. O motorista que ele está satisfeito com o trabalho, com a empresa, ele vai ser a pessoa que vai lutar pela empresa. Com certeza. Mesmo quando o carro está com algum problema, e ele pode dirigir aquele carro da melhor forma possível, ele vai dirigir da melhor forma possível quando ele tem da empresa esse feedback, esse apoio. Vai devagarinho. Sim. Tá arranhando. Vai tentando devagarinho, não precisa forçar, não precisa correr, não precisa se preocupar. Ele vai ser o principal aliado da empresa. O motorista, quando ele não está satisfeito, ele vai ser também um dos principais ocasionadores, não só de acidente, mas de infração, né, comportamento de risco. Então, o motorista, quando ele não é atendido, em demandas simples que a empresa pode atender. Demandas simples, um feedback. O motorista fica muito feliz com isso. Talvez alguns gestores não tenham ideia de quanto isso é importante para o motorista. Devolver, a gente não vai conseguir. É simples. O motorista está vendo essa demanda aqui. A gente não vai conseguir parar esse carro para derrubar essa caixa e trocar esse sincronizador. O que a gente consegue fazer é, no mês que vem, parar esse carro. E no final do mês que vem, o motorista sente-se atendido, ouvido. Sim. Me ouviram e me responderam. Eu já sei a situação desse carro. Quando chegar lá naquele tempo, se ele não for atendido novamente, ele sabe que ele pode ir lá na empresa e perguntar, vem cá, vocês falaram que ia resolver essa situação aqui, por que não atendeu? Então, ele vai ter ali um novo feedback, mas vai se sentir participe. Sim. Mas quando isso ocorre costumeiramente, ele fala e ninguém fala nada para ele, ele chega e desiste. Vai aparecer mais outros problemas e ele, não adianta não. Ele não liga, ele fica infeliz. Né? Exatamente, ele não liga. Indiferente à situação. Ele fica indiferente à situação, entendeu? Você pode colocar videotelemetria, né? E ele atendeu o telefone uma vez e ninguém chegou para falar com ele, para conversar. Não atenda, é arriscado, eu quero o melhor para você. Sim. Mesmo que eu ligue para você, não atenda. Se sua mãe ligar e você achar que precisa atender, pare e atenda a sua mãe. Sim. Deixa ele né, tranquilo para fazer aquilo que se deve fazer. Você vai ter um motorista que agora pega a videotelemetria, coloca a videotelemetria, o camarada atende. Porque a situação da empresa foi a empresa que ligou, ninguém fala nada. Mas quando é uma situação pessoal, aí eu vou abordar. Tá entendendo? Sim. Então, é contraditório. É muito contraditório. E motoristas felizes, eles são mais adeptos à tecnologia. Muito. Né? Eles conseguem absorver melhor essa aceitação realmente tá botando a tecnologia aqui. O episódio que a gente trouxe aqui do gestor e motorista, o Moisés, ele falou bastante sobre a felicidade dele ser motorista e o que a empresa também trata ele, o Alessio, né, o gestor de frotas. Ótimo. Faz, né? Então, ele até uma fala que ele fala, é chato, né? Tá uma câmera ali te vigiando e tal. Tinha 2 semanas que ele tinha colocado a videotelemetria. Mas eu sei que era pra minha segurança, né? Ele falou, chato,
Pô, eu quero, né? Mas é pra minha segurança, eu tenho que voltar pra minha família, tenho que voltar pra casa, então é muito bacana isso, né? É muito bacana. Ele tá ciente de, mesmo que às vezes inconscientemente, né, dos dados que a gente tem disponíveis, né? Porque assim, se for pegar em relação a acidentes fatais aqui, o Brasil, muito embora tenha uma frota, acho que muito menos da metade em relação aos Estados Unidos, tem o dobro de acidentes fatais, cara. Assim, bizarro. Então, claro que isso se deve a uma série de fatores, né? Em relação à qualidade de estrada, infraestrutura e tal. Mas tem um componente ali relacionado ao modo de condução em si. 90% dos acidentes ele é relacionado à falha humana. De fato. Então, a gente tem que realmente minimizar a quantidade de comportamento de risco. A gente volta a falar da pirâmide de Bird, que mostra que 300 mil ocorrências que geram risco vai gerar ali uma situação de fatalidade. Sim. Então, imagine quantas situações de risco a gente não consegue minimizar com um monitoramento mais próximo e mais assertivo, como é a videotelemetria. Não só aquele monitoramento onde tem uma sala com 10 pessoas visualizando. Imagina uma frota de 100 carros, como é que eu vou visualizar os 100 carros todos os dias para saber se teve comportamento de risco ou não? A videotelemetria traz esse mundo de situações para poder minimizar todas essas ocorrências. Traz vários benefícios, né? E a gente pode até citar alguns dos principais benefícios, né? Que a gente vê. Por exemplo, um indicador principal que é a redução de 60% no número de acidentes, né? A gente consegue reduzir. Você tem alguns outros benefícios aí em mente, Lucas? Cara, assim, tem números, né? Você tem algum estudo da Frost Sullivan, que é uma consultoria padrão mundial, que ela mostra que em relação a frotas que implementaram a videotelemetria, teve uma redução de 80% até em distrações identificadas ali no modo de condução. Você tem uma redução de 65% de excesso de velocidade, né, porque você tem ali uma câmera que está alertando em tempo real, com voz, né, em relação ao motorista, né? Então, tem a parte também de uso do cinto de segurança, né? Aumento de 70%. Também, exato. Então, se não me engano, tudo relacionado. 40% também de custos e infrações também é diminuída. Se não me engano, 44% de fatalidades também. Então, imagina, é muito... É muito impactante. Assim, é mais do que claro assim, que a solução hoje já se paga assim, totalmente. Né? Então, com certeza. Tem um ROI muito elevado. Claro que tem a barreira inicial de ter um custo. Né? É um sistema que, diferente de uma telemetria tradicional, tem um custo um pouco maior. A gente pode até falar sobre custos depois. Mas, sem dúvidas nenhuma, assim, é um sistema que se paga, né? Pelos benefícios que ele está associado ali. Tanto em relação ao DMS quanto a ADAS. Né? A gente não falou esses termos especificamente, a gente pode elaborar um pouquinho mais aqui, né? Porque o que tem surgido mais como tendência, como popularização cada vez maior, é justamente esses dois termos, né? São câmeras DMS e câmeras ADAS. Né? O ADAS em inglês, né, seria Assistant Driver Monitoring System. Então, o ADAS ele é responsável ali por identificar padrões de risco da cabine para fora. Né? Então, ele está ali para associar, para dar suporte ao motorista em relação a pontos cegos, em relação a risco de colisão, em relação a frenagens, acelerações e curvas bruscas com a evidência da imagem também, em relação também a roubo de carga, né? Se você colocar no YouTube assim até roubo de carga no mundo todo, né? É um absurdo o que os caras fazem, cara. Os caras chegam de moto assim e conseguem abrir a carga ali, o baú do caminhão, aí eles entram, aí quando o caminhão para, rende o motorista e faz ali... tipo filme. Coisa de filme mesmo. Coisa de filme, cara. É uma coisa incrível, assim. E assim, essas câmeras via ADAS, né, que são os assistentes para condução avançada, eles identificam esse tipo de padrão, esse tipo de situações e alertam o motorista na cabine. Então, e aí você tem acesso, né, a esse dado, a uma câmera multicanal, já uma câmera muito mais avançada também, que você pode colocar ali várias câmeras satélites, né, para identificar cada região da carreta e tal. E você recebe esse alerta, tanto o gestor quanto o motorista, e já pode ali fazer a antecipação com uma polícia em si. Exato. Então, é bem interessante. E aí o outro lado é o DMS, né, que é o Driver Monitoring System, que é uma câmera que filma diretamente o motorista para identificar esse tipo de padrão
que a gente tem falado aqui, né, em relação à fadiga e tal. Aí, o conceito em si é esse de DMS também. Tem sido muito popular justamente por dar a segurança de que aquele motorista ele vai sair para o roteiro e vai voltar para casa são e salvo. Né? Esse é o principal benefício que a gente está falando aqui. Além disso, a gente tem até outros tipos de benefício, né, da segurança da carga, como você falou, como, por exemplo, a combate a fraudes internas, né, e também controle total dos processos de auditoria. Então, como até a gente falou anteriormente no episódio que a gente falou muito sobre multas e infrações e tal, a gente tem um controle muito maior à medida que a gente tem provas, né, vídeos em provas. A gente tem nesse estudo da Frost Sullivan, ele diz até que você, mediante algum incidente, alguma identificação de inconformidade, em até 90 minutos, cara, você tem ali a descrição exata com o relatório, tudo certinho do que ocorreu. Porque você não precisa, né, falar com um, com o outro, do que teve, quem estava no momento, porque você tem um vídeo de tudo. Então, você tem essa métrica, assim, nesse estudo, né, que em até 90 minutos você já tem todo o relatório da situação disponível para ser usado em juízos, caso necessário, né? Então, é por isso que tem a redução drástica aí desses custos administrativos para poder identificar esse tipo de situação. Só de você pensar de você ter uma sala cheia de gente vendo o vídeo de um dia inteiro de operação, Cara, isso aí para poder pegar alguma situação e poder tratar essa situação depois do ocorrido, porque vamos imaginar que o gestor tem acesso às imagens de ontem. E ele vai ver as imagens hoje. A equipe vai ver hoje. Ela só chega na mão do gestor para tratamento amanhã. Sim. E ele só consegue acesso ao motorista depois de amanhã. Então, você conversar, você tem um time aí que, com a videotelemetria, você reduz em muito esse time. A coisa acontece na hora. Sim. O alerta vem na hora. Vem não só o alerta para o motorista, vem o alerta para o gestor. A imagem já fica disponibilizada no registro sistema, dos dados. registrado tudo. Então, você sabe exatamente o que está acontecendo na hora. Sim. Isso traz muita agilidade para todos. O fato de ser rápido, acho que contribui ainda mais com isso não aconteça de novo. Porque como está fresco ali, você já pegou aquela situação e já montou ali mais rapidamente, né, um procedimento para que não aconteça, são lições aprendidas. Sim. Então, toda uma política nesse sentido também. E o alerta do ser na hora ali pro motorista, pô, aquilo é muito bom, né? O motorista pegar no celular, quando ele... Eu vi uma imagem que foi muito bacana. Que o motorista não pegou no celular. Ele botou o celular assim, tá dirigindo aqui, aí... Ficou assim como... Porque já tava com a... Sim. Já tava sendo monitorado. E ele só foi fazer assim, e aí o negócio alertou lá pra ele. Rapaz, é muito bacana, muito bacana. Se não pegou o celular, pegou a distração, né? Vai ver ter distração. Exatamente, mas é muito bacana porque é na hora. A coisa acontece na hora, em loco, no momento. Então, educa muito. Embora alguns motoristas realmente vai se chatear por ter ainda esse comportamento, esse hábito, o que a gente espera é que em algum momento ele se conscientize, caia na real e diga, poxa, isso é muito bom para mim. Porque, na real, cara, se o motorista ele já se envolveu em algum acidente, provavelmente esse cara é um agente em prol da videotelemetria. Porque é difícil, cara. A gente tem os dados que normalmente o motorista é penalizado. Então, se for injustamente, isso é que pesadelo na vida da pessoa. Ser incriminado por, às vezes, uma fatalidade, né? Sendo que você não tem aquela culpa. Não é incomum a gente achar quase assim, não. Né? De motoristas serem penalizados, sabendo que, poxa, não foi culpa minha, não fui eu que fiz. Se a câmera estivesse funcionando, né, todo mundo ia ver. Não é incomum a gente ver casos nesse sentido. É como a gente falou, o gestor sem a tecnologia funcionando, ele fica cego. Sim. Fica muito cego. Quando a tecnologia está funcionando, ele consegue enxergar e funcionando nessa agilidade que é a videotelemetria, nesse timing. Para o gestor, para o motorista, é bom para o trânsito como um todo. Em algum momento, eu acho até que isso vai se tornar obrigatório nas empresas. Com certeza, acho que a tendência é essa. Como a gente falou aqui do início, né? A tendência é realmente essa. Porque isso traz um outro ponto de vista, né? Eu tenho amigo meu mesmo que bateu num poste
porque teve falha na mecânica. Então, o cara foi acelerar ali, tudo bem, ainda bem que tava saindo de uma sinaleira e tal, mas imagina se fosse realmente em alta velocidade, né? O cara deu de frente com o poste, mas que se acontecesse algum outro tipo de acidente ainda mais grave, uma fatalidade do tipo, né? Então, bater um carro de outra pessoa, então são 2 tipos de custo, né? Temos algumas cidades já no Brasil que a mobilidade urbana já traz a telemetria como obrigatória. Obrigatória para todas as empresas, né? Então, isso já gera para todo o sistema de mobilidade um banco de dados gigantesco de informação. Sim. A videotelemetria chegando aí, nós temos aí viagens muito longas, onde motoristas muitas vezes se sentem à vontade para fazer alguns comportamentos de risco, e isso em algum momento vai se tornar obrigatório também, porque gera uma segurança muito grande, gera um banco de dados gigantesco para poder entender quais são os principais comportamentos de risco e quais os comportamentos de risco que precisam ser realmente tratados. Sim. Antigamente a gente pegava dentro da empresa, tinha lá 50 acidentes no mês. 50 acidentes, a gente chamava todos os motoristas e fazia uma palestra de acidente. Depois isso foi mudando. Não, vamos chamar os motoristas que se envolveram em acidente. Por que a gente vai chamar todo mundo? O cara que nunca se envolveu no acidente, ele tinha que ser chamado aqui para dar os parabéns e para falar com o pessoal como é que ele não se envolve em acidente. E isso não só se começou a mudar para a questão do comportamento de risco, mas também para os outros comportamentos. Por que eu vou chamar o cara que está com um consumo muito bacana para uma palestra de condução econômica, se ele é exemplo? Eu vou chamar ele para ele dizer como é que faz. Para dar aula. Né? Como é que ele consegue esse resultado? Então, a telemetria ela começou a filtrar essas situações. Sim. Começou a filtrar essas situações para atacar o problema onde ele realmente está acontecendo. Exato. E a videotelemetria só vem melhorar isso com essa informação muito mais precisa. Não só com aquela informação, mas com o contexto, né, de vídeo, mostrando ali a realidade. Muito bacana. E como você falou, realmente está se tornando obrigatório. Algumas empresas grandes assim só contratam uma transportadora se tiver a tecnologia de videotelemetria, né? Ou no mínimo telemetria. Então, realmente assim, tem se tornado obrigatório. Não duvidaria, né, se isso via a ser um elemento regulatório no futuro, porque na prática, você já vê nos Estados Unidos a frota policial, por exemplo, você não vai achar nenhum veículo policial sem câmera hoje em dia. Claro que tem outros motivos do porquê isso acontece, né? Sim, uma operação policial ali e tal. Quanto mais evidência sobre um delito, melhor. Mas em relação à parte de transportes, também é muito útil. Porque a gente está sujeito, querendo ou não, a esses riscos. E se a gente puder ter as evidências mais assertivas e a um custo cada vez mais acessível, como tem se tornado, então não vejo por que essa não ser uma prática já facilmente adotada e regulada, exato. Regulada. A tendência é que seja regulada mesmo. Regulado mesmo pelos órgãos. A gente já vê assim, um movimento bem forte das próprias montadoras em relação à telemetria tradicional. Né? Você já tem iniciativas, né, de diversas montadoras que já garantem o sistema de fábrica da parte de telemetria. Então, será que é um pulo para colocar a videotelemetria? Claro que é um custo maior, é um projeto diferente, mas que com o tempo, 5, 10 anos, por que não, né? Você tem uma câmera já embarcada. Se já não tiver, né? Eu estou aqui. Inclusive, alguns veículos já considerados de alto padrão, eles já trocaram os espelhos retrovisores por câmera. Sim, verdade. Sabendo que o vídeo ali traz muito mais conforto para pular para a telemetria que faz ali o controle de distância, análise de distância do veículo, já faz o controle de distância mesmo para evitar a aproximação. Para mudar para vídeo, isso aí realmente não demora muito para ser realmente, não só, né, trazido como uma nova tecnologia embarcada para aumentar valor de mercado, mas como regulado mesmo. Sim. Como algo que seja obrigatório. Com item de segurança, né? Porque como política pública. Obrigatório. Até o próprio bafômetro. Hoje nós já temos carros que saem com bafômetros que só ligam depois que o motorista faz o teste. Então, você vai dirigir esse carro aqui, mas se você falar no celular, o veículo vai despotencializar, ele vai começar a andar devagarinho, você não vai conseguir desenvolver esse carro.
né? Ele vai te alertar, vai começar a buzinar, que nem hoje você não coloca o cinto, ele fica lá buzinando no seu ouvido. Falou no celular, ele vai começar a buzinar, você não vai nem conseguir falar. Vai ser tanta zoada, né? Vai ser tanta zoada que você não vai nem conseguir falar, não adianta. Você pegou no celular aqui, vai ver uma mensagem, ele vai gritar tanto aqui que você não vai nem conseguir se concentrar no que você está lendo. Então... De fato. É o advento da tecnologia, né? A tecnologia é o dispositivo que o pessoal tá vendo aqui agora. No início era muito caro e poucas pessoas tinham, né? E hoje todo mundo tem, todo mundo tem acesso. E a mesma coisa vai acontecer com a videotelemetria. É uma tendência do mercado, é natural, né? A curva de crescimento da tecnologia ela é exponencial. Quanto mais cresce, mais se produz, vai conhecendo novas tecnologias que vão ser mais... tecnológicas, digamos assim, né? Vão pegar mais coisas e aí essas vão ficar mais baratas e vai vir um momento que vai ser regular, né? Tem que ter a regularidade mesmo para ter essa videotelemetria. Quando a gente vê... Hoje a gente fala um pouco mais de viabilidade porque a gente ainda está nessa escalada, né? Com produção e redução de valor agregado do produto. O produto está ficando cada vez mais acessível. Mas já há algum tempo isso está acontecendo e já há algum tempo que isso já é viável. Imagine para um transportador que se envolveu num acidente e tem que deixar aquele veículo parado porque o motorista atendeu o celular, perdeu a atenção e aquele carro agora tem que ficar parado. O quanto que não se perde, o quanto que uma empresa não deixa de desenvolver, de ganhar. Né? Mesmo que não haja ali um acidente fatal. Vamos imaginar que seja só... prejuízo material. E esse prejuízo material já gera um custo muito elevado. Tem um estudo do IPEA, cara, que saiu... É um estudo já antigo, né? Saiu em 2014. Mas se a gente for corrigindo os valores, ainda dá para chegar na estimativa. Lá nesse estudo ele fala que um acidente não fatal aqui no Brasil está por volta de R$260 mil. É um acidente não fatal. Mas aí inclui tudo, né? Perda de qualidade de vida da pessoa, perda de força de trabalho, não só o custo material também de infraestrutura, de estrada que danificou, tudo, sinalizações, enfim. Mas está nessa faixa de valor. Envolvidas para resgate. Exato, tudo. R$260 mil. E o custo do acidente fatal está em volta de 600 e poucos mil. Imagina aí. Né? Isso aqui no Brasil, cara, que a infraestrutura... querendo ou não, de saúde e tudo mais assim, é mais barata que lá fora. Lá fora, nos Estados Unidos é ainda maior esse valor, cara. Já fica na faixa de milhões, assim, cada acidente. Eu não vou ter o dado aqui preciso, mas a gente pode ver depois. E, assim, é um absurdo em relação a custo, né, que isso tem. Então, por uma solução que é uma mínima fração disso, mensalmente ali, ou de acordo com o setup, de acordo com a quantidade de câmeras que você colocar e tudo mais, ainda assim vai ser uma mínima fração daquele valor que isso pode retornar no futuro, né? Então, por isso que vale muito a pena. A gente está falando só da questão dos custos de acidente, fora os custos propriamente operacionais, que em questão de parar um ativo, né? Um veículo, ainda tem isso, né? Imagina. Não só parar, mas eu vou falar do custo operacional, do motorista que se comporta muito melhor, não só o comportamento, mas o comportamento operacional dele muda muito. E já traz um benefício, um ganho para a empresa. Né? Ele reduz gasto de pneu, ele reduz gasto de combustível. Né? Então, isso aí já traz um benefício muito grande para a empresa. E aí vem também a redução do número de acidentes, a redução de infração de trânsito, o custo de manutenção cai vertiginosamente. Isso é fantástico. Eu vivencio isso há 6 anos e é muito bom. Você participar de um processo como esse, chegar numa empresa, né, que não tem tecnologia, é cega para o que estava acontecendo. E quando a gente coloca a tecnologia, ele começa a enxergar tudo o que acontecia, ele fala, meu Deus, ia acontecer isso tudo mesmo? Como é que eu vivia sem isso? Sem isso? Né? Se torna indispensável. Se torna indispensável. Perfeito. Pessoal, vamos finalizar o episódio por aqui. Foi um episódio muito bom, como todos que a gente traz aqui na Inflit, mas falando sobre videotelemetria também é muito bacana, porque é uma tecnologia nova, né? Muitas pessoas estão receosas quanto a implementar, os motoristas também têm aquela objeção que é colocada. Mas acho que a gente deu uma clareza muito grande aqui para o pessoal, né? Qual é a importância da videotelemetria e principalmente para reduzir custos e reduzir a questões de acidentes, né? E aumentar a segurança. Então, eu queria agradecer aí a presença de vocês dois.
É sempre um prazer recebê-los aqui. É a terceira vez de cada um aqui nesse podcast, né? Então, já estão aí, já são da casa. E já fico com o convite aí para próximos temas aí também que a gente pode abordar. Então, eu queria agradecer a presença de você, Lucas. Perfeito. E você também, Flávio. Estamos sempre à disposição. Tamo junto aí. Boa. Então, peço esse espaço aqui para você se inscrever no canal, deixar seu curtir, comentar, compartilhar com alguém aí do seu setor que acha que é interessante esse tema aí para ser abordado. Já pensa aí na implementação da videotelemetria na sua operação e já deixamos aqui, né, o link na descrição para você estar adquirindo a videotelemetria da Infleet, certo? Então pode falar aqui, pode entrar nesse link aqui que está na descrição, que a gente vai te direcionar ao consultor e o consultor vai tirar todas as suas dúvidas. É isso, muito obrigado pela atenção. Até mais. Tchau, tchau.